Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou no início do mês uma lista com 140 produtos com um suposto efeito emagrecedor. Todos esses medicamentos estão proibidos no Brasil. O anúncio ocorreu dias depois da morte de uma enfermeira em São Paulo. Ela usava uma droga para emagrecer chamada 50 ervas emagrecedor. A paciente desenvolveu hepatite fulminante. Chegou a ser submetida a um transplante de fígado, mas não resistiu. Um caso parecido ocorreu no Ceará. A atleta Janine Luna, que usava uma substância semelhante, foi hospitalizada, mas sobreviveu depois de um transplante de fígado. Ainda em investigação, a morte da cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, também pode estar relacionada ao consumo de produtos que prometem o emagrecimento. Mesmo proibidos desde 2020 no Brasil, os compostos à base de ervas são encontrados facilmente à venda na internet. Nas embalagens, os fabricantes afirmam usar ervas naturais na sua composição, o que pode levar um consumidor desinformado a concluir que o produto é inofensivo à saúde. Sobre os riscos dessas medicações, conversamos agora na primeira parte desse episódio com Raimundo Paraná. Ele é médico gastroenterologista, professor titular da Universidade Federal da Bahia. Doutor Raimundo, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Imenso prazer. Doutor, de uma forma bem didática para começarmos essa conversa, como uma medicação para emagrecer age no organismo? Existem vários medicamentos utilizados para emagrecimento. Alguns deles são moderadores de apetite, eles agem no sistema nervoso central, diminuindo a fome. Outros agem como efeitos colaterais, aumentando a saciedade, é o caso dos GLP-1 antagonistas, que são os mais recentes, e outros agem diminuindo a ansiedade. Então, na verdade, não existem medicações únicas para emagrecer, mas existem indicações que são pertinentes ao perfil de cada paciente. Ou seja, doutor, quem determina esse perfil é o médico. Sem dúvida, é o médico endocrinologista é o especialista que está mais habituado a lidar com a obesidade, o excesso de peso corporal, que hoje é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Infelizmente, outros utilizam também medicações e prescrevem medicações para emagrecimento, já com outro objetivo, que é o objetivo de modulação do corpo ou de aumento da massa muscular. E isso é uma outra situação que precisa ser discutida de forma separada da indicação terapêutica da obesidade. Professor, quais são os riscos para quem utiliza medicação para emagrecer sem orientação médica? Existem muitos riscos, como qualquer pessoa que utiliza medicações sem orientação médica para qualquer tipo de problema, corre seus riscos. Não há medicamento que não tenha os seus problemas. Não há medicamento santo. Qualquer medicamento pode ter efeitos adversos e pode ter reações, inclusive reações alérgicas. Quando o médico decide pela utilização de um medicamento, ele coloca numa balança, de um lado, os riscos, do outro lado, os benefícios. E o fiel da balança é uma avaliação cuidadosa do paciente, avaliação essa que é feita com uma boa história clínica e o exame físico minucioso do paciente, além da literatura médica, que nada mais é do que a evidência científica. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, nós não temos o fiel da balança e o profissional não saberá se está causando malefício ou benefício ao paciente. É isso que ocorre. Mas, infelizmente, muitas vezes, o paciente está utilizando medicações com orientação médica, mas são medicações que nos deixam preocupados porque são medicações que têm risco, muitas vezes elas estão em vários compostos, com possibilidade de interações nefastas e com risco de toxicidade elevado. Inclusive, tendo como exemplo casos recentes, doutor, o alerta que a gente faz é: esse tipo de medicação pode levar à morte. Sem dúvida. No Brasil, todos os anos, nós temos situações gravíssimas. Algumas chegam até
ao desfecho fatal. Nem sempre chega à mídia, mas isso está ocorrendo o tempo todo no Brasil. Há o uso desenfreado dessas medicações, são vendidas facilmente através da internet, compostos que são ditos emagrecedores sem que exista nenhuma documentação mínima que seja científica, baseada em estudos de fase 3, que são os estudos que avaliam eficácia e segurança, portanto, riscos e benefícios, mas são vendidas facilmente e cada vez mais nos deparamos com prescrições de fórmulas e de medicamentos que nos assustam, porque há riscos muito fortes nessas fórmulas que muitas vezes têm 40, 50 componentes, além do uso de outros medicamentos combinados, sem nenhuma justificativa clara. Isso ocorre, por exemplo, com o uso dos anabolizantes, sobretudo da testosterona e do estanozolol. Doutor, como o senhor relata pra gente, essas medicações são facilmente encontradas à venda na internet. Seria o caso, então, de um aumento de fiscalização? Qual seria esse caminho para evitar que esse tipo de medicamento seja comercializado? Sem dúvida, nós precisamos melhorar muito a nossa legislação, o regulatório inicial para permitir a comercialização desses medicamentos, sem dúvida. O nosso regulatório, ele é muito frouxo quando se trata de suplemento alimentar e muitos desses medicamentos, dessas fórmulas, são vendidas como suplemento alimentar. Portanto, elas não são obrigadas a mostrar estudo clínico de eficácia e segurança. Ou seja, elas tangenciam a evidência científica. E quando se tangencia a evidência científica, o risco aumenta automaticamente. Existe também a necessidade de uma fiscalização dos nossos conselhos de medicina, porque hoje há um número de especialidades que não são reconhecidas pelo conselho, mas que existem prescritores de fórmulas e de medicações que são extremamente perigosas. É importante que o Conselho venha a público falar sobre esse tema, esclarecer esse tema e também fiscalize. E há ainda a necessidade de se fazer campanhas de esclarecimento ao público, porque as pessoas têm hoje muita facilidade de acesso à informação e essa facilidade de acesso à informação gerou descuido na qualidade da fonte. Não é possível acreditar em tudo, não é possível acreditar em qualquer um. Quando aparece numa rede social alguém falando sobre um tratamento milagroso, fazendo autopropaganda, desconfie. Procure saber qual é o currículo daquele profissional, qual foi a real formação dele, se ele está capacitado para passar aquela informação ou não. Hoje é fácil ter acesso à informação curricular em plataformas de currículos médicos. Isso é extremamente importante, como também é fácil saber se aquela especialidade médica ou de qualquer outra área da saúde, como nutrição e farmácia, ela realmente existe. Você pode consultar os sites dos conselhos de medicina, de farmácia e de nutrição e lá buscar essa informação. Doutor, a Anvisa divulgou uma lista de 140 medicações proibidas, medicações voltadas ao emagrecimento. O que essas medicações têm em comum? Bom, aí tem um número imenso de medicamentos, alguns são realmente anorexígenos, que são os que causam redução do apetite, outros tantos são utilizados como medicamentos para emagrecer, mas eles são off-label, que significa? Eles nunca foram testados para essa finalidade, e essa finalidade não está em bula. Eles têm em si, em comum, o risco de efeitos adversos e a necessidade de se esclarecer a população de que há muita importância numa avaliação médica consequente, numa avaliação médica honesta. Então, quando o indivíduo for orientado a usar qualquer um desses medicamentos, eu aconselho fortemente que ele busque uma outra orientação. Tem consultórios de endocrinologistas ou outros profissionais que sejam habilitados para isso. Doutor, trouxemos exemplos nesse episódio de pessoas que utilizaram medicações para emagrecimento e tiveram lesões hepáticas. Esse é um tipo de efeito adverso comum
quando essas medicações são utilizadas? Todo e qualquer medicamento ingerido, ele vai ser absorvido e as veias que trazem esses medicamentos absorvidos do intestino, ela vai passar pelo fígado. E o fígado é o órgão que metaboliza essas substâncias. Não importa que seja um medicamento sintético ou um medicamento chamado natural ou um simples chá. Todos eles terão princípios ativos que serão metabolizados no fígado. A toxicidade, ela se dará em função de alguns aspectos que são genéticos. As pessoas têm maneiras diferentes de metabolizar uma mesma droga e isso pode gerar metabólitos que são tóxicos numa pessoa, na outra não. Mas tem também outros fatores, tais como interações com outros medicamentos. Existem também a questão da dose e do tempo de utilização do medicamento e alguns fatores ambientais, como o consumo de álcool, obesidade e outras comorbidades. Portanto, tudo isso significa que qualquer medicamento, chá, fitoterápico, ele passa na metabolização hepática. A diferença é, quando você tem estudos clínicos, você sabe exatamente quais são os riscos e você pode se precaver e fazer um planejamento do acompanhamento desse paciente que está usando a medicação. Quando falta estudo clínico, que é o que acontece com boa parte desses medicamentos utilizados, não há como se fazer isso e o paciente é vulnerável a ter uma agressão hepática. Felizmente, na maioria das vezes é leve, mas pode ser grave e fatal. Doutor, muitas dessas medicações utilizam ervas. Se dizem inclusive naturais por utilizarem esse tipo de substância. Quanto mais ervas esse produto utiliza, esse produto se torna ainda mais hepatotóxico? Mas sem dúvida alguma. Aí tem algumas questões. Primeiro, erva não é santa e medicamento sintético não é demônio. Isso não existe. Às vezes, numa folha de uma erva dessa, nós temos 30, 40 princípios ativos diferentes que serão metabolizados no fígado sem que a gente tenha nenhuma informação sobre dose e sobre outras interações medicamentosas. Portanto, a gente só vai saber do desastre quando o desastre aconteceu. Não há como se antecipar o desastre. Quanto mais ervas se coloca nessas fórmulas, maior é o risco do paciente sofrer algum evento de agressão hepática. Sem dúvida. Existem também as interações com os medicamentos alopáticos. Como existe também a questão da concentração de princípios ativos. Eu sempre chamo atenção para o chá verde. O chá verde tomado como ele foi sempre tomado no Oriente, na região do norte da África, no Oriente Médio, um talinho com algumas folhas e a água a 70 graus, ele não causa nada. Por quê? Porque o princípio ativo tóxico do chá verde, que se chama catequina, fica muito pouco concentrado no chá. Mas quando se coloca nessas formulações, se concentra em muitas vezes a catequina. E aí a catequina ela é tóxica para o fígado e é por isso que há um grande número de documentações científicas imputando agressão hepática grave, inclusive, ao uso do chá verde em cápsula. Ou seja, doutor, tomar cuidado e tomar qualquer tipo de medicação sempre com orientação médica. É sempre bom reforçar. Volto a dizer, toda e qualquer medicação tem seus riscos, não há medicação inócua. O médico ele faz o juízo crítico do risco e benefício e esse juízo crítico ele é respaldado pela informação científica. Precisa ter ciência em tudo na medicina. Medicina sem ciência deixa de ser uma medicina segura. Recado tá dado, doutor Raimundo, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Agradecimento é nosso em nome da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Grande abraço, doutor. Ainda hoje, muita gente convive com a pressão da família ou da sociedade para se adequar a um padrão estético marcado pelo preconceito contra corpos que não sejam magros. Como consequência, acabam buscando formas arriscadas de emagrecer. Por exemplo, minha mãe, que queria na formatura de uma irmã e não podia porque não encontrava roupa de festa para o tamanho dela. Piadas, né? Então, ofensas que mulheres gordas próximas a mim passavam. Junto a outros fatores, a busca por uma visão idealizada de corpo perfeito contribui para comportamentos que, em casos mais graves, se transformam em doença, os distúrbios alimentares. Os três principais, por importância epidemiológica, quer dizer, são mais frequentes nas pessoas, são a anorexia nervosa,
a bulimia nervosa e um diagnóstico mais recente, que a gente chama de compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar. Vamos falar com quem sofreu de distúrbios alimentares? O Item Mais recebe a Dayana Garbim. Ela é jornalista, escritora e se dedica a alertar outras pessoas sobre a luta para identificar e enfrentar os transtornos alimentares e os estereótipos de beleza. Dayana, muito bom te ter aqui no Item Mais. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Bem-vinda. Oi, Carol. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Dayana, ainda resiste na sociedade um estereótipo de beleza. Um estereótipo que associa a magreza, a beleza e saúde. Pela sua experiência, o que mantém esse estereótipo ainda vivo? E, claro, quais são os riscos que esse tipo de estereótipo traz para as pessoas, em especial, Dayana, para nós, mulheres? Eu entendo que o emagrecimento ele se torna um problema muito sério, especialmente para as mulheres na nossa sociedade, quando ele não fala mais da ordem da saúde. Às vezes a pessoa, ela mente para ela mesma, entendendo que o propósito daquele emagrecimento é a saúde, quando na verdade ela tem uma relação completamente doentia com o corpo e com a alimentação. E aí ela começa a ter várias atitudes que não são saudáveis, como por exemplo, se impor muitas e muitas horas de jejum, uma alimentação que não é suficiente para manter a vitalidade do corpo, o uso abusivo de remédios e emagrecedores, diuréticos, laxantes, aqueles compostos ditos naturais para emagrecer, e a pessoa acaba vivendo de um modo muito agressivo com o próprio corpo, agredindo o próprio corpo, machucando o próprio corpo, em busca de uma magreza a qualquer preço. A doença, ela chega quando acima da saúde está o emagrecimento a qualquer preço, e aí o transtorno alimentar acaba sendo o cerne da vida dessa pessoa. A relação com o corpo, o que ela vai comer, a necessidade de controlar absolutamente a fome e o ódio ao próprio corpo e à própria imagem corporal, tudo isso faz com que essa mulher deseje ter um corpo cada vez mais magro. E a gente não está falando de saúde aqui, só que muitas vezes a pessoa que está doente não percebe, porque isso é socialmente aceito. Na nossa sociedade, todo mundo entende que quanto mais magra, melhor, quanto mais magra, mais saudável. E esse é o conceito mais errôneo que a gente tem, porque muitas pessoas extremamente magras e lindas aos olhos da sociedade têm transtornos alimentares gravíssimos. Então, o maior erro que a gente comete é concluir imediatamente que toda mulher linda e magra é saudável. E os altos índices de transtornos alimentares nos mostram que isso não é verdade. Aliás, entre as modelos, por exemplo, que são os modelos de beleza, estão os índices mais altos de transtornos alimentares. Então, muitas vezes, em busca do corpo dito perfeito, do corpo que traria a vida perfeita, tem muito adoecimento. Só que isso não é visto. As pessoas só consideram doença a obesidade e os transtornos alimentares acabam levando as pessoas a quadros gravíssimos, muitas vezes mais graves até do que uma obesidade, porque os transtornos alimentares também podem levar à morte por insuficiência de alimento, por problemas de insuficiência renal, desidratação. Então a gente está falando de doenças muito graves que às vezes acabam sendo reforçadas pela imagem do glamour, da beleza e da magreza a qualquer preço. E a dificuldade de muitas pessoas, Dayana, é justamente identificar que está sofrendo com distúrbios alimentares. Você passou por isso, você sofreu com distúrbios alimentares. Por quanto tempo, Dayana, sem perceber? Olha, Carol, hoje eu entendo que foram 22 anos convivendo com transtorno alimentar, porque começou muito cedo, por volta de 12 anos, e eu entendo que eu entrei no meu caminho de cura, que foi quando eu comecei o tratamento aos 34 anos. Então, durante esses mais de 20 anos, eu não sabia que eu estava doente, eu não sabia que toda aquela dor e todos aqueles hábitos diários não saudáveis se tratavam de um transtorno alimentar. E hoje, desde que eu comecei esse meu trabalho em 2016, eu recebo mensagens todos os dias de mulheres que, inclusive, acham que não estão doentes, mas fazem uso crônico de medicamentos para emagrecer, passam fome propositalmente, machucam o corpo na academia com exercícios extenuantes, fazem infinitas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos e nunca estão contentes e nunca atingem o corpo que elas consideram perfeito ou magro o suficiente. E foi tudo isso que eu vivi ao longo desses 20 anos. Assim, com muita tristeza eu conto que eu tomei inúmeros remédios para emagrecer, muitas fórmulas ditas milagrosas que fizeram muito mal, fiz lipoaspiração várias vezes, então foi um período muito duro, especialmente a adolescência,
de muito adoecimento. Dias e dias sem comer, comendo uma maçã, desmaiando de fome, mas eu nunca imaginei que eu estivesse doente. Eu imaginei que aquilo era o certo a fazer em nome da magreza que me traria felicidade. E hoje, depois de tratamento, depois de me sentir curada e com meu transtorno alimentar em remissão, como dizem os médicos, eu vejo quanto eu estava doente e não sabia. E vejo quantas mulheres estão doentes nesse momento e não percebem. Dayana, olhando aqui para sua história, pelo que você passou, o que naquela época te fazia querer perder peso? O que você, inclusive, fazia para manter esse peso que você julgava ideal? Em que medida a pressão da sociedade acabava influenciando no seu pensamento e na busca pelo emagrecimento? O meu adoecimento, o meu transtorno alimentar sempre foi uma coisa mais de uma demanda interna do que por pressão social. Porque desde muito cedo, desde criança, eu já achava que o meu corpo era inadequado e já chorava para minha mãe que eu queria ser magra, como as minhas priminhas. Então, a pressão social que existe hoje em dia, ela é um pouco pior do que na minha adolescência, especialmente por causa das redes sociais e da internet. O que eu vejo hoje nas nossas crianças e adolescentes é uma cultura muito grande da exposição dos corpos, especialmente no Instagram, no TikTok, em que a adolescente que não tem aquele corpo perfeito que é visto nas redes sociais se sente muito inadequada. Ela sente que ela não pertence a esse mundo, que ela não pertence a essa realidade, que ela nunca vai ser amada e nunca vai ser respeitada. E isso é uma coisa que várias pesquisas já vêm mostrando como potencialmente perigosas para as crianças e adolescentes. Já tem estudos que relacionam quanto maior tempo de exposição às redes sociais, olhando corpos perfeitos, maior é a insatisfação dessa menina, maior é a chance dela ter um distúrbio alimentar ou comportamentos alimentares inadequados. Então, é um ponto de atenção para as famílias, para as mães. O culto ao corpo perfeito nas redes sociais, a infinidade de filtros que existem, de manipulações de imagem, faz com que quase todos os corpos pareçam perfeitos, ainda que não sejam. E a menina que está formando a sua identidade, formando a sua imagem corporal, logo internaliza que o corpo dela é errado, que ela precisa consertar aquele corpo a qualquer custo. Caso contrário, ela não vai ser amada e não vai ser respeitada. E isso pode ser muito perigoso para as nossas crianças e adolescentes. Daiane, você trabalhava em televisão que está associada à imagem. Isso aumentou ainda mais a pressão pelo que você julgava naquele momento ser o padrão de beleza ideal? Eu acho que todas as pessoas que trabalham de alguma forma com a imagem corporal sentem uma cobrança muito maior, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas cobram corpo ideal para as pessoas que aparecem no vídeo. A gente já viu notícias até de empresas aéreas que exigem um peso mínimo, exigiam, né? Agora isso não existe mais, um peso mínimo das aeromoças, por exemplo. Então a gente sabe que muitas profissões existe uma cobrança muito grande com a imagem corporal. E isso vem mudando, né? Acho que a gente vê a indústria da moda com a maior mudança, que é modelos de todos os corpos, com curvas e até mais velhas, de cabelos brancos na passarela, nas páginas das revistas. A nossa sociedade está mudando nesse sentido. Eu acho que aquele padrão de beleza esquelético que existia já não existe mais. Entretanto, a gente ainda tem muito a evoluir, mas eu fico muito feliz de ver que essa cobrança, como existia há alguns anos, está evoluindo e eu acho que a gente ainda vai mudar muito nesse sentido. E Dayana, quando é que você percebeu que algo não estava bem com você? Inclusive, acredito que o seu relato sirva como alerta para quem esteja nos acompanhando. Quais são os sinais que a gente pode ter no nosso corpo, no nosso dia a dia, para daí constatar que, de fato, essa pessoa está passando por distúrbios alimentares? Carol, eu entendo que a pessoa precisa de ajuda quando o sofrimento com a comida e com o corpo passam a controlar a vida dela, a ser a questão principal da vida. Você percebe que isso pode estar acontecendo com você. Você já não quer mais sair de casa por vergonha do seu corpo, ou você sai de casa sempre com o corpo escondido em roupas que você se considera segura. Por exemplo, sempre roupas escuras, sempre roupas largas, mangas longas que escondem o seu corpo. Você deixa de ir a festas porque você tem vergonha que as pessoas percebam que você engordou, ou você imagina que as pessoas vão achar que você engordou. Você evita ir a almoços de família ou festas que vai ter buffet, que vai ter muita comida, porque você entende que você não vai se controlar diante da comida. Então,
Então, você passa a evitar situações em que você vai ter contato com comida e em que você vai sentir o seu corpo exposto. Então, essa pessoa não vai na praia, não vai na piscina, não vai a festas e muitas vezes começa a não querer nem mais ir à escola ou ao trabalho de tanta vergonha que tem do próprio corpo. Esses casos são casos em que a pessoa, de fato, precisa buscar uma orientação, precisa de ajuda profissional, porque a doença passa a tomar conta da vida da pessoa. Daiana, identificado o problema, como foram os dias seguintes? Principalmente, como é hoje a sua vida? E qual é a mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando e que não está satisfeito com o seu próprio corpo? Eu tenho muita alegria de dizer que eu me sinto curada. Sabe, eu acho que a gente precisa sempre entender que a cura de um transtorno alimentar não significa que agora eu amo o meu corpo e eu acho ele perfeito, não é nada disso. Eu continuo achando o meu corpo feio em várias partes, continuo achando que eu precisaria modificar aqui e ali, mas não se trata disso. Eu hoje tenho uma relação muito mais tranquila com a minha alimentação e com o meu corpo, ainda que eu tenha momentos em que eu me olho no espelho e acho que não tá legal, mas isso não controla mais a minha vida. Eu não deixo de ir numa piscina, eu não deixo de ir numa praia, eu não deixo de ir a lugar nenhum por vergonha do meu corpo, como era quando eu estava doente. Eu consigo fazer uma refeição em paz, eu consigo comer carboidratos, que eram assim os alimentos proibidos da minha vida, eu consigo ter uma relação de paz e tranquilidade. E eu consigo, inclusive, perceber quando eu estou descontando na comida minhas emoções, minhas tristezas, minhas angústias. E eu acho que quando a gente aprende a entender a nossa relação com a nossa alimentação e com o nosso corpo, a gente passa a ter uma relação de paz com isso. E repito, não significa que em nenhum momento eu não desconte minhas emoções na comida, comendo demais. Não significa que eu olho no espelho e acho que o meu corpo é lindo e maravilhoso. Não se trata disso. Se trata de aprender a amar e respeitar o meu corpo, o nosso corpo, do jeito que ele é, com as imperfeições que ele tem. E isso nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade de você se sentir confortável no corpo que você vive e confortável sendo quem você é. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa buscar, sabe? Ser confortável sendo quem a gente é, tendo orgulho do nosso corpo e da nossa história. Porque eu sempre gosto de dizer para todas as mulheres, o seu corpo é fruto da sua história, a sua história de vida, a sua história da sua relação com a sua alimentação e com o seu corpo, a cultura que você vive, a história da sua família. A nossa relação com a alimentação, ela é uma relação muito íntima. Então a gente precisa encontrar um caminho de paz nessa relação, senão a nossa vida vai ser uma eterna guerra com o nosso corpo e com a comida. Daiana, muito obrigada por estar conosco, compartilhar sua história, trazer aqui alertas super importantes para quem sofre nesse momento com distúrbios alimentares, muitas vezes sem perceber. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema que é tão importante na minha vida, que eu gosto tanto. E se vocês me permitem, eu quero convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho. No Instagram é @garbindaiana, o meu canal no YouTube e o meu site, que se chama Eu Vejo. Eu tenho lá muito conteúdo com especialistas em transtornos alimentares, em saúde mental, com entrevistas a respeito de emagrecimento, corpo, imagem corporal, depressão, ansiedade. Então, é um trabalho bem interessante com profissionais capacitados, que eu acho que, enfim, que pode ajudar muitas pessoas que estão lidando com essas questões. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma alegria. A alegria foi nossa, Daiana. Até uma próxima. Um grande abraço. Sobre essas questões, conversamos agora com a Maria Edna de Mello. Ela é médica endocrinologista. Doutora Maria Edna, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. Doutora, antes de mais nada, queria um relato da sua experiência enquanto médica no consultório. Quem são esses pacientes que chegam até a senhora em busca de uma solução para as questões de peso? É possível identificar um perfil? Olha, Carol, não é possível identificar um perfil, né? No meu consultório, os pacientes que chegam para perder peso, normalmente eles precisam perder peso. Então, são pacientes que já têm alguma comorbidade ou pacientes que vêm com um ganho de peso progressivo muito importante, que isso vai repercutir, às vezes, até na sua própria mobilidade ou na sua movimentação corporal. Mas o que a gente sabe, de uma forma geral, é que o excesso de peso, às vezes, mesmo que não seja um peso fora da tal faixa de normalidade, mas um excesso de peso ao qual aquela pessoa
pessoa está habituada, né, isso pode incomodar. Então, a gente tem na sociedade pessoas que têm peso normal, ou às vezes até que são consideradas magras e que também não querem ganhar peso ou querem perder algum peso. Então, a gente tem uma população bem heterogênea que busca perder peso. Agora, é importante a gente separar a percepção de perda de peso por saúde, que isso é algo extremamente importante para controlar várias doenças, e a perda de peso por uma finalidade simplesmente estética. Doutora, por que eu fiz essa primeira pergunta? Justamente para entrar numa questão que é o peso da pressão da sociedade na busca por um corpo perfeito. Isso é possível identificar naqueles que acham que precisam emagrecer ou que precisam engordar, enfim, que atravessam questões que envolvem distúrbios alimentares? A pressão social, ela é muito determinante dessa busca pelo corpo perfeito, né? Não é nem pelo peso saudável, porque às vezes a pessoa está dentro da faixa de peso saudável, mas ela busca aquele corpo perfeito. Então, não só tem que estar dentro da faixa de normalidade ou num peso menor, mas quer ter uma barriga tanquinho, quer ter aquele músculo aparente e parece até que a gente foi selecionado ao longo de milênios, né, para a gente entrar no biquíni, e não é por aí. É uma dificuldade muito grande para as pessoas, porque a gente tem um ambiente alimentar, um sistema alimentar que é muito propício para a gente comer e comer muito alimentos com alta densidade energética que são mais engordativos. Então, alguns pacientes que são mais susceptíveis ao desenvolvimento de transtorno alimentar, eles podem evoluir com transtorno alimentar sim. Quando a gente fala de excesso de peso, mais precisamente de obesidade, a gente tem um transtorno alimentar que é muito comum, que é o transtorno da compulsão alimentar, que é aquela perda do controle na hora de se alimentar, e isso acaba favorecendo o ganho de peso. É uma condição que acaba se associando em cerca de um terço dos casos dos pacientes com obesidade, eles tendem a ter compulsão alimentar. E no resumo, a gente tem uma pressão social pelo corpo perfeito que acaba direcionando muito as pessoas para buscar esses tratamentos, né? Como saber que eu preciso de uma ajuda médica para questões que envolvem peso? E aí eu falo não só para quem está acima, tem sobrepeso, está obeso, mas também para aquelas pessoas que acabam desenvolvendo outros tipos de distúrbios, doutora? Olha, quando a pessoa tem um excesso de peso e ela tem qualquer alteração relacionada, porque o excesso de peso ele pode levar a complicações em qualquer um dos nossos sistemas. Então, se tem excesso de peso, tem refluxo esofágico, gastroesofágico, pode melhorar com a perda de peso. Se tem uma dificuldade para engravidar e tem excesso de peso, perder peso também vai ajudar. Se tem diabetes, hipertensão, que são doenças mais clássicas associadas à obesidade, a perda de peso vai ajudar muito no controle dessas doenças. Agora, quando se tem um peso normal, a necessidade de perda de peso não existe recomendação, exceto se essa pessoa ela acumula a gordura quase que exclusivamente na região abdominal, que são casos mais raros, que às vezes ocorre mais em pessoas de origem oriental, porque mesmo que o número na balança ou mesmo o IMC seja normal, mas aquela pessoa ela pode, mesmo com o peso baixo, já ter alterações que são associadas ao excesso de peso, nesse caso não excesso de peso corporal como todo, mas o excesso de gordura visceral. É aquela gordura que é mais, digamos assim, mais perigosa, né, para o risco cardiovascular. Quais são os distúrbios alimentares mais comuns, mais recorrentes, doutora? O transtorno alimentar mais comum é o transtorno da compulsão alimentar, que é a falta de controle na hora de comer. Então, existe um consumo excessivo de alimentos, né, uma quantidade maior que normalmente se comeria e que geralmente está associada com desconforto físico e também psicológico depois. Depois a gente tem a bulimia, que é a compulsão, mas seguida por um mecanismo de compensação, que às vezes é a prática exagerada de exercício, uso de laxante e outros tipos de produtos que vão fazer diminuir o peso. E também tem as práticas como provocar vômito, que é o mais clássico, e que no caso
do transtorno da compulsão, é mais comum a gente ter obesidade. Bulimia não é tão comum você ter obesidade, a gente tem mais excesso de peso. Dos transtornos alimentares, o que é mais grave, que é mais preocupante, não está associado com a obesidade, que é a anorexia nervosa, que é quando a pessoa tem uma percepção de que o corpo é maior do que ele é. Então, a pessoa acha que está com o peso aumentado e ela para de comer, ela restringe gravemente a ingestão alimentar e, lógico, restringindo gravemente a ingestão alimentar, a pessoa tende a apresentar uma perda de peso importante e evoluir com IMCs muito abaixo da faixa de normalidade, mas são casos que implicam, inclusive, risco de vida pela própria desnutrição, por alteração de eletrólitos corporais. Então, é um quadro que é um quadro grave. Então, dos transtornos alimentares, o mais grave é a anorexia, que não se relaciona com a obesidade, e o mais comum é o transtorno da compulsão alimentar. Esse sim tem relação com a obesidade, com excesso de peso. Doutora, para a gente encerrar, a senhora é endocrinologista. O quão necessário também é, por exemplo, o acompanhamento de outras especialidades médicas para aquelas pessoas que sofrem de distúrbios alimentares? Pessoas que querem emagrecer, pessoas que enfrentam questões com anorexia. É necessário também o acompanhamento de outras especialidades? Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar em conjunto, isso vai depender de cada caso. Às vezes, se é um caso simples de compulsão alimentar, isso é algo que não é tão difícil de resolver, a gente às vezes consegue trabalhar no consultório, mas à medida que a gravidade vai aumentando, então muitas vezes é necessário buscar um suporte de um psicólogo, também ocasionalmente do psiquiatra. Quando é um caso de anorexia nervosa ou um quadro de compulsão grave, ou às vezes o paciente apresente outras comorbidades psiquiátricas que não é incomum, ansiedade grave ou depressão, ou os dois associados, o segmento conjunto com o psiquiatra é extremamente importante. E o psicólogo e também os nutricionistas. Claro, é sempre importante buscar alguém que já tenha experiência nessa área, porque apesar de ser muito discutido, não é todo mundo que tem experiência, e são casos complexos, muitas vezes, principalmente quando se trata de anorexia, e a gente não pode deixar na mão de um profissional que não tenha tanta experiência para que o caso seja conduzido adequadamente. Doutora Maria Edna, muito obrigada por estar conosco no Item Mais. Lhe aguardamos aqui numa próxima oportunidade. Até lá. Eu que agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.